Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos para a parte 2 do vídeo de resolução de questões sobre a Primeira Guerra Mundial. O vídeo 1 nós resolvemos da questão 1 até a questão 4. Pega aí no card para quem não viu. Hoje nós vamos resolver a questão 5, 6, 7 e 8. E sem mais delongas, vamos ler a questão 5, que vai trazer esse seguinte extrato de contextualização. Antes disso, eu queria dizer que houve um erro de impressão na apostila e aqui está 1994, mas na verdade é 1914, tá bom? Esse provavelmente é um texto do Eric Hobsbawm, se eu não acredito. Se eu não estou enganado, tá com cara de texto do Eric Hobsbawm. Está dizendo o seguinte: foi em 1914 que acabou o século XIX. De 1815 a 1914, a Europa desfrutara um século de paz. Nesse século, a burguesia pôde consolidar o seu poder e o imperialismo colonialista ia bem obrigado na África e Ásia. A Guerra de 1914 caiu como uma bomba nesse paraíso. A Primeira Guerra Mundial descortinou uma série de conflitos camuflados nesse paraíso, tais como, o que a questão está pedindo? Quais foram esses conflitos que a Primeira Guerra Mundial descortinou, que estavam camuflados, certo? Vamos ler a alternativa A. Alternativa A, a luta pelas terras conquistadas na América e a manutenção do tráfico de escravos. Essa alternativa está incorreta porque ela está descontextualizada. Nesse período de 1815 a 1914, você tem um cenário em que a América já estava independente, ou em processo, ou em vias de. Estava terminando o processo de consolidação das independências americanas, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B, disputa de mercados mundiais pelas nações europeias imperialistas, como a Inglaterra, a Alemanha e França, e a opressão aos movimentos nacionalistas da África e da Ásia. Correto. Quando os europeus perderam a América, certo, para os processos de independência, eles buscaram o quê? Uma alternativa ao sistema colonial, reforçando o colonialismo africano e asiático, certo? Oprimindo esses movimentos nacionalistas na África e na Ásia, certo? Portanto, a alternativa B está correta. Vamos ler a alternativa C. A alternativa C vai falar da difusão do movimento socialista em países como a Inglaterra e França com o advento da Revolução Russa. Está errado, a Revolução Russa é de 1917. Certo? E ele está falando 1914, ó, de 1815 a 1914. A Revolução Russa ocorre em outubro de 1917 e todos os desdobramentos que acontecem depois, certo? Portanto, está fora de contexto, está 3 anos antes. 1914 é um contexto, 1917 da Revolução Russa é outro contexto, portanto, a alternativa C está equivocada. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: a disputa por mercados consumidores europeus pelas nações independentes da África e da Ásia. Está incorreto, certo? Seria o contrário, se fosse uma disputa dos europeus pelos mercados consumidores da África e da Ásia, estaria correto, mas não. Está falando justamente o contrário, que é a disputa dos mercados consumidores europeus pelas nações independentes da África e da Ásia. Um dos motivos pelo qual a Inglaterra ela pressionou as nações americanas a abolir a escravidão foi porque o escravo não era um consumidor. E a Inglaterra queria o quê? Consumidores para os seus produtos. O escravo não gerava, o escravo não tinha salário, certo? Ele não era um trabalhador remunerado, então ele não consumia, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E, luta pelos americanos e brasileiros, dos americanos e brasileiros pelo controle dos mercados fornecedores de matérias-primas japoneses e africanos. Essa alternativa está equivocada, não houve isso nesse contexto de 1815 a 1914. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 6. A questão 6 vai dizer o seguinte: Sarajevo é atualmente palco de guerra. Em tempos passados também foi o estopim do conflito conhecido como. Aqui não tem segredo, nós estamos tratando de questões da Primeira Guerra Mundial. Beleza, se o candidato encontrar uma questão assim, ele saiba que a Primeira Guerra Mundial começou em Sarajevo. Por que começou em Sarajevo? Foi em Sarajevo onde o Gavrilo Princip, um militante nacionalista sérvio, um jovem militante nacionalista sérvio, ele atira contra o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono
austro-húngaro, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra B, Primeira Guerra Mundial. Não é Revolução Russa, não é Revolução Francesa, não é guerra entre os aliados e o eixo, não é guerra civil do Império Austro-Húngaro, tá bom? Questão 6, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 7. A questão 7 vai trazer o seguinte enunciado. A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa em população e importância econômica, acarretou a criação da Liga Pan-Germânica, encarregada de efetivar a Anschluss. Essa alternativa está equivocada. Por quê? Ele está falando o seguinte, ó, a Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a Europa em população e importância econômica. Enfraqueceu a Europa em população e importância econômica porque o principal palco da guerra foi a Europa. E na reconstrução, os países europeus tiveram o quê? Que pedir empréstimo para banqueiros norte-americanos, ou seja, a Europa perdeu. Só que isso não acarretou a criação da Liga Pan-Germânica. Pelo contrário, a Liga Pan-Germânica foi provocada pelos desdobramentos vindos do Tratado de Versalhes. E a Anschluss, ela foi algo da própria Alemanha em que Hitler utilizou esse termo Anschluss para poder agregar outras nações de linha germânica, de grupos étnicos germânicos. Foi assim que a Alemanha anexou a Áustria, tá bom? Pelo meio do Anschluss, tá bom? Essa alternativa ela está equivocada. Vamos à questão, a alternativa B. Contribuiu para a concretização do Pacto Germano-Soviético de não agressão, formado entre Guilherme II e Nicolau II. Está errado. Primeiro que esse pacto germano-soviético de não agressão foi firmado pelo Ribbentrop, do lado alemão, e o Molotov, do lado russo, certo? Durante os governos de Hitler, certo? E Stalin. Então, está completamente equivocado a alternativa B, tá bom? Alternativa C, contribuiu para a criação de um clima. Alternativa C agora, eu coloquei a B. A B está errado. A C, contribuiu para a formação dentro da Sérvia de sociedades secretas, tais como a Mão Negra, fundada em 1921. Essa alternativa está equivocada e tem uma chave para ver se ela está equivocada. Se o Gravino Príncipe, que pertencia à Mão Negra, certo? Essa sociedade secreta, matou o Francisco Ferdinando em 1914, essa Mão Negra não foi fundada em 1921, ou seja, ela já existia. Então essa alternativa está equivocada no seu contexto histórico. A C está equivocada. Vamos a D. Contribuiu para a criação de um clima favorável para a aceitação dos princípios do socialismo utópico. Está equivocado, certo? A Primeira Guerra Mundial ela contribuiu para a aceitação de um clima favorável ao nazifascismo e não, certo, ao socialismo utópico. A alternativa D está equivocada. E a alternativa E, que é a correta, acarretou a difusão de ideias que apontavam as contradições do liberalismo. Sim, muitas daqueles que subiram ao poder na esteira da Primeira Guerra Mundial, eles subiram ao poder com um discurso antiliberal, certo? Com um discurso que apontava as contradições do liberalismo. E as contradições do liberalismo se tornaram mais fortes após a crise de 1929. Certo? Porque a crise de 1929 pôs o mundo numa situação econômica muito difícil, aumentou a pobreza, inclusive nos países considerados desenvolvidos. Então, os países que não eram desenvolvidos naquela época sofreram muito mais. Então, a Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a Europa em população e importância econômica e acarretou na difusão de ideias que apontavam as contradições do liberalismo. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 8 da CES Gran Rio e vai trazer esse enunciado para nós. Considerando-se as relações internacionais presentes na conjuntura pré-Grande Guerra, pode-se afirmar. Vamos lá, você vai analisar os excertos de textos e vai ver se eles estão condizentes com o momento histórico. Vamos lá, exceto 1. As rivalidades anglo-germânicas foram agravadas pela construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá. Correto, isso pouca gente fala, isso é pouco falado na literatura sobre o tema da Primeira Guerra Mundial, em que os ingleses e os alemães estavam disputando a hegemonia dentro da Europa e a construção dessa estrada de ferro Berlim-Bagdá era um desses componentes. Tá bom? Portanto, a alternativa, o excerto 1 está correto. Excerto 2.
As pretensões da Rússia em dominar os estreitos de Bósforo e Dardanelos aumentaram seus conflitos com o Império Turco. Correto. A Rússia queria aumentar a sua influência, certo, nessa região. E o Império Turco dominava essa região do Bósforo e dos Dardanelos. Então, para a Rússia era importante que o Império Turco ele fosse extinto, ou o domínio do Império Turco fosse extinto. Certo? Portanto, o excerto 2 também está correto até agora. O excerto 1 e o excerto 2 estão corretos. Vamos ler o excerto 3. As desavenças entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro estavam diretamente ligadas à disputa pela anexação da Bósnia-Herzegovina pela Inglaterra. Alternativa equivocada. A Bósnia-Herzegovina não foi anexada pela Inglaterra. A Bósnia-Herzegovina foi anexada e pertencia ao Império Austro-Húngaro. Portanto, o excerto 3 está equivocado. Vamos ao excerto 4. O excerto 4 vai dizer o seguinte: a morte do futuro imperador austro-húngaro Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia, precipitou o início da guerra. Correto. Eu já falei em questões anteriores que o imperador Francisco Ferdinando, o futuro imperador, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi morto em Sarajevo, certo? Isso precipitou o início da guerra, portanto, na questão 4, a alternativa está correta, tá bom? Até agora, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, e a 5, a união da Inglaterra, França e Japão para formar a Tríplice Entente, foi uma maneira de neutralizar a Tríplice Aliança que unia a Alemanha, Rússia e Itália. Pelo contrário, a Tríplice Aliança não unia a Alemanha e a Rússia, certo? Unia outros povos. Portanto, a alternativa 5 está equivocada. Não havia uma aliança entre Inglaterra, França e Japão. A aliança era entre Inglaterra, França e Rússia contra a Alemanha. Tá certo? Alemanha, Áustria e Hungria. Tá bom? Estão corretas as alternativas. Vamos lá, até agora. A 1, a 2 e a 4. Portanto, a alternativa B, que é a correta, está falando que estão corretas somente a alternativa 1, 2 e 4. Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.